Shalom, que o Eterno abençoe a vida de vocês. E neste vídeo de hoje, Deus me tocou um pouquinho da gente, você analisando a sociedade de hoje, você analisando o dia a dia, você analisando também como vivemos nós hoje, como estão as pessoas diante do Eterno, aonde nós estamos errando. Por que a sociedade tem tantos problemas? Por que na sociedade nós vemos tantas coisas erradas? E ao mesmo tempo parece que existe uma cegueira espiritual. E eu estou falando isso dessa cegueira não é em relação a pessoas que não conhecem a palavra do Eterno, não é aquelas que não conhecem, que nunca tiveram um relacionamento com o Eterno, mas é sim daquelas que têm um relacionamento com o Eterno, pelo menos deveriam ter, que dizem que conhecem esta palavra, mas você vê tantos desvios, tantas coisas que não provêm do Eterno acontecendo no meio e com pessoas que vão às congregações, escutam a palavra. Sim, eu estou falando para mim, para você, que conhece a palavra do Eterno. Estou me referindo à Bíblia. Sim, a situação que nós vivemos nos nossos dias hoje, ela também está relatada e aconteceu exatamente isso também num período da história do povo de Israel, no 8º século antes da Era Comum, quando viveu o profeta Oséias. E eu quero ler e me meditar um pouquinho numa palavra de Oséias, do capítulo 4, que nos diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, é o Eterno falando por meio do profeta, para que a nação possa ouvir a palavra do Senhor. Fala, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Eu quero colocar aqui, vós, filhos do Brasil. Sim, vós, filhos das nações. Porque o Senhor tem contra ti, sim, o Senhor tem contra ti, habitantes das nações. Não é contra Israel somente. Ele tem contra mim, contra a nação brasileira, contra as nações da terra, o que tem feito? Porque nelas não há verdade. Habitantes da terra, em vocês não há verdade. Não há amor, nem conhecimento de Deus. É isso que o Eterno tem contra ti, tem contra mim. Se eu não estou andando na verdade, mas o que é a verdade? Hoje em dia, você não pode nem falar muitas coisas. A verdade machuca, a verdade dói. E você não pode falar. Às vezes as pessoas elas se cercam como os apóstolos, os discípulos falaram que chegaria o tempo que as pessoas estariam próximas daquelas que enganam, porque elas querem escutar palavras agradáveis e não palavras que exortam. Sim, e assim a verdade desapareceu. Hoje você não tem tudo, é circunstancial. Não, a verdade para você é essa, mas para mim não. Mas diante do Eterno existe uma única palavra. Existe uma única verdade. Quem é a verdade? Yeshua. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Eterno falou que também contra o que não existe amor. Naquela época não existia amor. Será que em nossos dias existe? Nossa,
A coisa que mais se fala é de amor, mas um amor doente, um amor que aprisiona, um amor que tira o brio da verdade, o brio de ter um relacionamento com o eterno, o brio de crescer, de sair, de avançar, de progredir. Sim, porque muitas vezes o amor nos nossos dias é traduzido por permissividade, permitir tudo. Não, não, mas se eu falar a verdade, você vai chorar, você vai reclamar, e eu não quero escutar reclamação. Amor é corrigir. Quem ama disciplina, quem ama corrige, quem ama mostra o caminho. Quem é o caminho? Yeshua. Quem ama coloca sinais na estrada para que você não venha cair em lugares errados, em lugares que vai te destruir, em lugares que vai te machucar. Mas hoje não. Tudo é permitido. Confundem liberdade com libertinagem, confunde liberdade e amor com permissividade. Tudo é permitido, nada é errado. Tudo depende do contexto. Não. Existe uma única verdade. Existe um amor. E o amor é o amor que se doa, é o amor que sofre, é o amor que entrega a sua vida pelo outro. Isso é o amor. Fácil? Não. Muito difícil. Muito difícil amar. Hoje as pessoas não têm amor. Elas não querem amar um filho. Por quê? Amar um filho? É tudo perfeito? Não. Você tem momentos difíceis, sim. Quem é pai, quem é mãe sabe. Mas esse é o amor. É ali que você aprende o que é o amor, você entende o amor de Deus por você. Que apesar de nós fazermos coisas erradas, o Pai ainda nos abraça, o Pai ainda fala, venha a mim. Venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso o Pai fala. Mas ele não diz assim, não, ó, continue nesse caminho. Não, ele fala, olha, eu não vou nesse caminho. Você tem liberdade, mas nesse caminho você vai encontrar isso, isso, isso. Se você quiser seguir, você vai seguir. Eu estou aqui esperando. O dia que você quiser voltar, eu estou de braços abertos. Nós podemos ver isso na parábola do filho pródigo. O pai amava seu filho, o pai sofreu pelo filho, quando ele se afastou, quando ele foi para longe. Mas esse é o amor. Fácil? Não. Permite tudo? Não. Fala a verdade? Sim. Corrige? Sim. Só que cada um de nós tem liberdade e livre-arbítrio para escolher. E quem ama, ele mostra. Tem isso, isso, assim. Se você escolher isso, vai acontecer isso. Se você escolher isso, vai acontecer isso. Eu não posso decidir por você, mas eu devo, se eu amo, eu devo falar a verdade. Eu não devo, não, siga, vai estar tudo bem. Não. Isso não é amor. Isso é desrespeito pela vida humana. É desrespeito pela própria palavra amor, você permitir tudo para seu filho, permitir tudo para as pessoas, dizer que ama, amar é mais dizer não do que dar um abraço. Você precisa dar um abraço, sim, um incentivo, mas você também corrige, disciplina
Isso é amor. E a palavra fala que isso está faltando, como no período de Oséias está faltando também em nossos dias hoje. Sim, e conhecimento de Deus. Naquele período do que o profeta Oséias viveu, que era conterrâneo de Isaías no reino de Judá, nesse período já o povo judeu ele estava dividido entre Israel, a parte do norte Israel, a parte de baixo Judá. As tribos tinham se dividido. Em Judá, o profeta Isaías pregava. No reino do norte Israel, Oséias era o profeta do Eterno que clamava, que falava, que anunciava, que chamava o povo ao arrependimento. Sim, chamava a atenção dos sacerdotes que não estavam colocando a palavra de uma maneira séria, de uma maneira certa. Sim, por isso que o povo perecia. E a palavra afirma, né? Em 6, no versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento, conhecimento de Deus. E a palavra conhecimento na palavra de Deus, na Bíblia, ela tem a ver não com somente eu ler isso aqui, eu saber disso. Sim, eu posso escutar falar de algo, eu posso escutar falar de alguém, mas eu conheço por ouvir falar. Eu conheço, mas o verdadeiro conhecimento é você se relacionar. Só você se relacionando com uma pessoa, você passa a conhecê-la. Então, o conhecimento de Deus só se adquire por um relacionamento íntimo com o Eterno. Sim, para haver um relacionamento íntimo com o Eterno, eu preciso ler essa palavra. Nos nossos dias nós temos esse privilégio. Ninguém pode dizer que não tem uma palavra, uma Bíblia. Eu não tenho uma Bíblia talvez física, mas eu pela internet, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, eu tenho acesso à palavra de Deus. Mas não adianta eu ler, eu ter ela lá. Ela precisa ser escrita no meu coração. Por isso que na palavra afirma que o povo de Israel ele recebeu essa palavra em pedras. Sim, Moshe escreveu em pedras, em pergaminho. Mas a partir do momento que a palavra viva veio a este mundo, que Yeshua, a palavra também afirma que esta mesma palavra seria escrita em nossos corações. Sim. E isso fala aqui o sacerdote ele detinha esse conhecimento e ele deveria passar para o povo que não tinha acesso à palavra. Mas hoje, nos nossos dias, nós não temos essa desculpa mais. E hoje, sacerdote é todo aquele que já recebeu Yeshua como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Mashiach. Sim, a palavra de Deus afirma que cada um de nós é sacerdote do Altíssimo. E isso está escrito em 1 Pedro 2. Eu quero ler 2 versículos de 1 Pedro. Você pode querer estudar um pouquinho mais, leia todo o capítulo. Mas eu vou ler somente 2 versículos. Primeiro eu quero ler o versículo 5, que nos fala o seguinte: e agora vocês se tornaram pedras vivas. Pedras. E Moshe trouxe as 10 palavras em pedras de pedra, né? A palavra estava em pedra. Hoje nós somos pedras vivas, sim. Vocês se tornaram pedras vivas de construção para Deus utilizar na edificação de sua casa. E o que é mais
E o que é mais, vocês são seus sacerdotes santos. Portanto, cheguem-se a Deus. Vocês são aceitáveis a Ele por causa de Jesus Cristo e a oferecer-lhe aquelas coisas de que Ele se agrada. Sim, por meio de Jesus Cristo nós nos tornamos pedras vivas, porque a palavra do Eterno ela deve ser impregnada em nossa mente, em nosso coração, deve fazer parte da nossa vida. Se nós temos e recebemos Yeshua como nosso Salvador, a ligação que estava rompida, Yeshua nos conectou novamente com o Eterno, então nós temos livre acesso ao Pai que não é Yeshua. Yeshua é aquele que nos conduz ao Pai. Sim. Se nós somos sacerdotes do Altíssimo, como nos diz ainda também no versículo 9 desse mesmo capítulo. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Sim, todas as pessoas foram escolhidas por Deus. Porque Deus enviou seu Filho para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna, para que todo aquele que queira tenha acesso ao eterno. Ele está chamando o filho pródigo de volta à sua casa. Sim, e quando nós voltamos para a casa do Pai, por meio de Yeshua, fala a palavra, vocês serão sacerdotes do Rei. São santos e puros, pertencem ao próprio Deus. Tudo isto para que vocês possam mostrar aos outros como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Sim, você, a partir do momento que você recebeu Yeshua, esta palavra não deve mais estar somente aqui. Ela deve estar no meu coração, na minha mente. E ela só vai estar em meu coração e em minha mente se eu tiver um relacionamento com o Eterno. Não adianta eu estar na congregação, eu estar na igreja, estar em algum local, toda semana escutando a palavra. Se eu não colocar ela em prática. E como que eu posso colocar ela em prática? Tendo um relacionamento com o Eterno. Só assim ela vai se tornar viva para mim, eu vou poder entender, compreender e viver. Nem sempre quando nós escutamos a palavra nós entendemos. Quando que nós vamos passar a entender? Quando nós praticamos. Hoje mesmo eu escutei de um irmão na fé falando, olha, a pessoa só aprendeu se ela consegue ensinar. E como que nós ensinamos? Através da nossa vida. Em primeiro lugar, por meio da tua vida. Que as pessoas que ainda não conhecem isso aqui, elas olham para você. Você, às vezes, é a Bíblia que as pessoas que não vão a nenhum local de culto ao Eterno estão lendo. E será que elas estão lendo correto? Será que tem verdade, tem luz? Que tipo de sacerdote você é? Você se cerca das coisas agradáveis desse mundo? Porque muitas vezes, para nós servirmos o Eterno, nós não vamos ser agradáveis para as pessoas. Por quê? Yeshua, por falar a verdade, as pessoas vão lá, nossa, que legal agora, e que legal. Não. Quando doía, quando tocava na ferida, as pessoas não queriam. Porque exige servir ao Eterno, exige mudança de vida, exige deixar o erro, deixar a mentira, deixar o engano, deixar o falso testemunho, deixar a idolatria. Idolatria
Se eu sirvo ao Eterno, eu não vou comungar, não vou participar de festas que não estão aqui. Festas que foram introduzidas, mas que não são por ordem do Eterno. São coisas que nós acrescentamos, que pegamos de origem de outras entidades. Por isso que as pessoas, às vezes, quando elas estão, não, mas, eu quero participar disso, eu quero fazer isso, não tem problema. Por quê? Esta palavra é bem clara, ela é verdade, ela não se esconde e ela machuca. Agora o inimigo, ele se reveste de anjo de luz, ele engana. Ele fala, não tem nada a ver, tudo bem, até que você está lá dentro, você já está todo enlameado. E para você sair de lá, vai se tornar mais difícil. Então você, amigo, irmão, mostre o caminho. Talvez você não vai ser agradável. Talvez as pessoas não vão estar muito querendo ficar muito, porque elas sabem que perto de você aquilo que está errado, porque se você é luz, aquilo que está errado vai resplandecer, vai se revelar. E às vezes as pessoas não querem que aquilo que está dentro seja revelado. Porque uma vez revelado, eu tenho que corrigir. Sim, que possamos buscar ao Eterno, e como nós fazemos aqui, fala aqui, né? Porque tu, sacerdote, rejeitaste, eu também te rejeitarei. Você, o Eterno, tem conseguido usá-lo como sacerdote? Você é um sacerdote aonde você está? Você tem sido luz? Mas se eu não tenho sido luz, se eu estou com problema, como é que eu faço? Arrependa-se, volte ao Eterno, busque a Ele e Ele tem misericórdia. As misericórdias do Eterno são a causa de nós não sermos consumidos. Só que, infelizmente, o povo não tem buscado. E nós vemos isso acontecendo nas nações. As nações estão tão longe. O povo está tão longe, nós estamos tão longe do Eterno. E daí nós olhamos ao nosso redor e falamos, por que tudo isso? Porque o meu povo se afastou de mim. Porque o meu povo não segue as minhas palavras, fala o Eterno. Se queremos que a nossa nação seja curada, se queremos que o nosso povo seja restaurado, temos que nos arrepender, temos que voltar, temos que retornar. Muitas vezes nós achamos que ainda estamos com Yeshua, com Jesus, mas a partir do momento que eu busco, que eu louvo, que eu adoro outra entidade, e essas entidades, muitas vezes, elas estão revestidas de não estão se mostrando como verdadeiras entidades, como verdadeiros deuses. E daí você dorme e segue sem tomar conhecimento, sem buscar na palavra, sem buscar discernimento de espírito. Esse espírito é do Eterno? Ou esse espírito é do mundo? Qual o espírito que você está escutando? O espírito do Eterno ou o espírito do mundo? Se esse espírito me leva a mentir, a enganar, a agir com injustiça, a ficar do lado da mentira,
a ficar do lado de alguém que não preza os valores da palavra, alguém que preza orgias, preza idolatria, imoralidade. Como que eu posso dizer que eu sirvo ao Eterno, que eu tenho o Eterno comigo? Não. Talvez sem perceber. Eu já me afastei. Eu sou que nem o filho que abandonou seu pai em busca dos prazeres do mundo. Tem muitos que buscam os prazeres do mundo, se afastando do Eterno. E ainda não reconheceram que precisam voltar. Para que então os seus olhos sejam abertos e eu ler a palavra, ela se tornará viva para mim, porque ela vai fazer parte da minha vida, do meu relacionamento com o Eterno. Só eu me relacionando intimamente com o Eterno, eu vou entender, eu vou compreender, eu vou saber aquilo que é certo, aquilo que é correto e aquilo que é errado. Como você está? Qual o espírito que você escuta? Você tem pedido, clamado pela tua nação? Você tem clamado pelas pessoas? Tem clamado por si mesmo em primeiro lugar? Nós só teremos vitória. A nossa terra será sarada, curada, quando admitirmos a nossa culpa, sim, e procurarmos e buscarmos ao Eterno com avidez, com aflição, com desejo genuíno, não somente para conseguir algo. Muitas vezes as pessoas vão em busca de prazeres também ao Eterno. Não, porque eu quero me dar bem, porque eu quero ser isso, porque eu quero conquistar isso, mas não para ter um relacionamento com o Eterno. E nem sempre esse relacionamento com o Eterno vai ser aquilo que o mundo acha que é maravilhoso. Muitas vezes você vai passar pelo vale, você vai estar no vale. Sim, mas o Eterno está com você no vale, ou na montanha, ou aonde você estiver. Se Ele está com você, você é mais do que vencedor. E muitas vezes as aflições, os problemas surgem para nós, para que nós possamos reconhecer aonde nós nos encontramos, para percebermos, cairmos em nós e pensar, não, eu estou longe, eu não percebi, eu preciso voltar ao meu pai. Assim como aconteceu com o filho pródigo, ele só percebeu aonde ele estava, se encontrava, quando ele estava no maior lamaçal do erro. E ele percebeu, não, isso aqui não é para mim, eu preciso voltar para o meu pai. Mesmo sendo o empregado do meu pai, lá eu serei melhor cuidado do que aqui. Sim, porque os prazeres do mundo têm uma cobertura até bonita, mas dentro só existe podridão, tristeza, morte. O que o mundo oferece vem embalado num papel maravilhoso, lindo, mas quando você chega ao âmago, ali só existe morte, porque o final deste caminho é morte. O caminho do Eterno nem sempre é fácil. Por isso que Yeshua falou, quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Se eles perseguiram a mim, quanto mais perseguirão a vocês? E nós queremos andar neste mundo sem sermos perseguidos? Se você não sofre perseguição, talvez é porque você já está junto com o mundo. Porque o mundo não ama aquele que ama ao Eterno.
porque nós entregamos o mundo ao inimigo. Esse mundo um dia será restaurado, quando Yeshua voltar, mas até lá nós somos embaixadores, sacerdotes do Deus vivo aqui nesta terra. Você tem sido isso? Busque um relacionamento com o Eterno. Não só leia esta palavra, mas internalize. Ela tem que estar no seu coração, na sua mente. Ela tem que se manifestar em cada atitude, em cada palavra, em cada pensamento seu. Ela tem que fluir por meio de você. Sim, que ela seja impregnada, porque como os profetas já falaram, essa palavra será colocada dentro, escrita dentro do seu coração. Ela está escrita no teu coração? Ou só está escrita aqui? Eu posso só ler ela. Então ela está escrita aqui, mas não está escrita na minha mente, no meu coração, de nada vale. Por isso que, para que ela possa fazer parte de mim, eu preciso ter um relacionamento com o Eterno. Você tem um relacionamento? O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra e conhecimento na Bíblia se traduz pela palavra relacionamento íntimo com alguém. Relacionamento, andar com alguém, estar todo dia com esta pessoa. Só assim você vai conhecer verdadeiramente essa pessoa. Não é uma vez ou outra, não é uma vez por semana, mas é todo dia, 24 horas do dia, você ter um relacionamento individual com o Eterno. Ele andará contigo quando você se deitar, quando você se levantar, quando você andar pelo caminho e quando você retornar, Ele estará com você, te guiando, te iluminando, te conduzindo, te colocando sempre no lugar correto. Sim. Pai querido, que nós possamos ser conduzidos, que realmente tenhamos não só o conhecimento como o mundo hoje ensina, não, mas tenhamos um relacionamento com o Eterno. Sim, é isso que o Eterno pede de nós. Como ele pedia isso no período de Oséias, e se o povo não voltasse para ele, ele seria levado cativo. Nós sabemos que esse povo foi levado cativo no período de Oséias. E nos nossos dias nós estamos vendo esse povo ser levado cativo pelo mal. Sim, estão sendo cativos de entidades, de orgias, de idolatrias, de mentiras, trocando o certo pelo errado, trocando valores certos por valores errados. Sim. Como você está? Qual o espírito que você obedece? Tem como guia? Sim. Que nós possamos ter em nós a palavra viva e que possamos ter essa palavra viva escrita em nós e que Yeshua possa ser aquele que te conduz ao Pai e que você permaneça lá como o filho pródigo depois de perecer no mundo. Ele reconheceu o seu erro e voltou. Se você está lá longe, talvez esteja dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, mas você está longe dos caminhos do Eterno, longe da palavra, longe de ter um relacionamento com o Eterno. Volte, volte. Restabeleça esse relacionamento. Ande com Yeshua dia a dia e assim você poderá crescer, caminhar, progredir e ser luz e ser sacerdote das nações, que é isso que as nações necessitam hoje. E a sua terra
será curada. Sua terra, seu corpo, sua alma, seu espírito será curado, será sarado. Quando nós retornarmos ao Eterno, quando nós buscarmos a Ele de todo o coração, quando nós nos arrependermos, sinceramente, sem retornar aos caminhos errados, que o Eterno possa nos abençoar a cada dia na nossa jornada aqui, enquanto estamos ainda nesta casa, que possamos ser pedras vivas, que Yeshua escreva em nosso coração e nossa mente, e que isso possa se transformar, se refletir por meio dos meus pensamentos, palavras e ações no dia a dia. Não somente no momento que eu estou dentro de uma congregação, mas quando eu saio de lá, principalmente. Lá que eu preciso ser luz. É aonde eu trabalho, é aonde eu estudo, é na minha casa. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno me abençoe e que nós possamos ser revestidos do poder do Espírito Santo para vivermos de acordo com a sua palavra, tendo um relacionamento pessoal com o Eterno, andarmos dia a dia, 24 horas do dia com o Eterno. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Amém, amém e amém.